está correspondendo à autorização de um parto para Maria, e na IH, ou com aquele número, veio uma cirurgia cardíaca para João. Ou seja, eu vou poder comparar, eu autorizei o número tal para Maria fazer um parto, e quando veio a produção, veio aquele número para fazer um parto em Maria, ou veio outro procedimento, ou para outra pessoa que não foi o autorizado. Então, é possível esse controle, hoje já é possível na área só do CH, não é possível no CIA, né, nos procedimentos ambulatoriais, mas será possível para ambos os tipos de procedimento, tanto ambulatorial como hospitalares, e quem não usa o modo autorizador que nós disponibilizamos gratuitamente, como os demais sistemas, pode utilizar um sistema próprio e também pode importar do seu sistema próprio para o modo de processamento, desde que obedeça ao layout definido, né? Nós vamos ter, então, oportunidade, uma vez que estamos com a produção ambulatorial e hospitalar, SUS no mesmo ambiente, no mesmo local, nós vamos poder fazer consistências cruzadas. Ou seja, nós vamos verificar que uma tomografia para Maria apareceu no BPAI, apareceu na IH no mesmo período. Será que Maria fez duas tomografias ou será que é a mesma tomografia que está sendo lançada em dois instrumentos? Então, a gente vai criar regras de bloqueio, de produção, para que o auditor avalie. Não, isso é possível, isso não é possível, isso eu vou investigar mais a fundo, guardo para o mês seguinte eu avaliar. Hoje, isso já é possível entre as internações, que a gente avalia duplicidades, avalia as bloqueadas por problema de CID, as que solicitaram liberação de crítica, que hoje os procedimentos ambulatoriais têm que respeitar aquela quantidade do SIGTAP, aquela idade, porque não existe hoje a possibilidade dele solicitar que libere para aquela idade, porque foi de fato aquela idade ou que foi de fato aquela quantidade. Será então possível nesse sistema e o controle e avaliação. Quem tiver acesso, definido lá no perfil, como auditores com esse perfil, vai poder olhar, avaliar e interagir com essa produção, dizendo se ela está correta, se ela vai ser rejeitada ou cancelada, conforme o entendimento do auditor. Passadas as consistências, tudo isso será valorado e gerado um resultado. Este resultado vai, então, para o controle e avaliação. Tudo apurado vai para o controle e avaliação trabalhar em cima desses dados. O menu controle e avaliação, que deverá ser da gestão do controle e avaliação da auditoria propriamente dito, é outro usuário que vai ter acesso a ele, não é? Diferentemente de quem vai importar a produção ou de quem vai emitir relatórios. Então, aí é uma equipe de auditores que vai poder planejar a auditoria. Dizer que a auditoria dele está dividida em... da letra A, vai fulano olhar, a ambulatorial é fulano que olha, quando for cruzamento é outra pessoa que olha, enfim. Vai poder filtrar o que é que ele quer olhar naquele mês. Nesse mês eu vou parametrizar, eu vou olhar duplicidades, vou olhar bloqueio e distribuir o trabalho. Além dele distribuir esse trabalho, durante a realização dessa auditoria, o chefe dos auditores, digamos assim, ele vai poder acompanhar o que é que está no desempenho dos seus auditores. Por exemplo, para o auditor A, eu coloquei uma quantidade tal e ele já fez metade, o outro só fez 10%. Um liberou tudo, deixou passar tudo, o outro bloqueou tudo. Então, eu vou poder saber como é que os meus auditores estão trabalhando, a eficiência, o tempo, a qualidade, enfim. Eu vou poder ter aí diversas possibilidades de avaliar o trabalho da minha auditoria antes de enviar a informação, né? Aí, o processamento, a gente falou aqui, é a avaliação da informação antes do seu envio. E esse acompanhamento é, como eu falei, a possibilidade de acompanhar o trabalho deles, o percentual que já foi cumprido, do que estava determinado para cada um, o resultado que cada um está tendo no seu trabalho, em termos de percentual de liberação, bloqueio ou cancelamento, enfim. Estamos construindo essas possibilidades. Claro que após passar pelo controle e avaliação, a auditoria feita, avaliada, é necessário que essa mesma produção siga novamente para a crítica e valoração
pois o resultado poderá dar diferente, uma vez que entrou coisa e saiu coisa, o resultado final estará diferente e agregado por complexidade também. Tá? Após o controle e avaliação, pode passar para o próximo? Sim, estando ok, né, não tendo modificação, sendo valorada novamente, ela segue, gera o arquivo para o envio à base de dados nacional. E caso não tenha problemas, ela será reavaliada. A partir dos passos que nós já tomamos, a pactuação que aconteceu na oficina de junho, conforme nós falamos, falta ainda nós discutirmos algumas regras de negócio. Né? A equipe de desenvolvimento já construiu os casos de uso e a gente está dando uma olhada. Então, algumas regras de negócio e alguns casos de uso a gente poderá vir a colocar para a pactuação, caso a gente entenda que tem uma melhor forma de fazer ou queira colocar para ser decidido qual a melhor forma de fazer. Aquilo que já foi combinado na oficina, fica tranquilo. Mas se surgir alguma coisa, alguma necessidade de consultar mais uma vez CONAS e CONASEMS, nós pactuaremos novamente novas regras, né? O sistema está em desenvolvimento. Na realidade, já estamos fazendo alguns testes de desempenho do sistema, né, de performance. Nós estamos indo, mais ou menos 22 de outubro, para o estado de São Paulo, processar em paralelo, já com o sistema, tanto a capital como a regional, como o estado. Vamos fazer esse teste em São Paulo, porque a gente entende que pegar logo o grande, se der certo lá, e conforme sejam os ajustes, todos vocês poderão fazer paralelo a partir da competência outubro, que é a partir de novembro. Então, vamos realizar processamentos paralelos da competência outubro, novembro, de forma opcional, sendo que dezembro, a nossa ideia é, de fato, obrigar esse processamento paralelo da competência dezembro, para garantir que em janeiro todos estarão aptos a instalar o sistema e a manusear o sistema. O sistema será apresentado a nós, assim que concluído, depois dessa apresentação em São Paulo, para ser homologado e aí ser distribuído em seguida para todos os senhores. Agora nós vamos falar, até aqui, a gente falou do sistema propriamente dito. Pode botar. Nós falamos do sistema em si, dos requisitos, como é que ele vai funcionar. A gente pode agora fazer uma lista aí de perguntas, tá certo? Para a gente responder sobre o que foi falado até agora. E em seguida eu continuo dizendo as alterações, que foram alterações de regra, que provavelmente de fluxo, que é outro tipo de alteração. Então a gente vai abrir para a pergunta. A gente está também recebendo perguntas pela transmissão em tempo real. Pessoas estão assistindo na sua internet e estão mandando perguntas. Nós vamos priorizar a pergunta dos presentes aí. E vamos então abrir Goiás. Goiás quer nos fazer alguma pergunta, fazer alguma sugestão do que já foi falado? O microfone pode ficar um pouco distante, que dá para ouvir. Okay. Oi. A pergunta era sobre aquela questão do módulo FPO, que vai ser estendido também para o SH, Sim. De acordo com cada especialidade. O próprio sistema já vai fazer os bloqueios automáticos, ou isso vai ter que, por exemplo, de teto financeiro, ou isso vai ter que ser feito manualmente? Como é que é? A nossa ideia, nós estamos escrevemos a abertura, já escrevemos a captação. O Marcelo Secato está conosco aqui, ele foi do DataSUS, muitos devem conhecer, não é? Ele trabalhava lá com a FPO e está aqui conosco agora. E a ideia é, da forma como ela funciona para o CIA, ela vai funcionar para o SH. Ela vai ter as mesmas possibilidades de nível de apuração, só que a programação total estará limitada ao que veio do CIS-PPI. Essa é a grande diferença também. Hoje, se vocês somarem o que tem na FPO de vocês, que são recursos de ambulatório, e comparar com o recurso de ambulatório que vocês têm na PPI, provavelmente isso dá uma conta
bastante diferente. Então, vai ser limitada a programação ambulatorial ao limite acordado na PPI com os recursos federais, exceto se novos recursos tiverem sido cadastrados neste próprio instrumento. Nesse instrumento, módulo programação, planejamento e programação, será possível que o gestor diga, além do teto acordado na PPI, que é a verba que vem do governo federal, eu tenho mais essa verba que vem do Estado e tenho mais essa verba que vem do município. Aí, o limite de programação sobe para o total do que foi informado na FPO. Tá? Também será permitido, outra regra que a gente igualou, no CIA hoje é permitido o gestor pagar um complemento ao valor da tabela, que é chamada da tabela de referência nacional. Para o CIH também será possível aumentar o valor da tabela de forma explícita e clara. Vai haver, além da coluna, na referência nacional, vai ter a coluna complemento do Estado e complemento do município. E a FPO vai permitir, vai considerar esse total de recursos no ato da sua programação. Ok? Outra pergunta? Goiás, mais perguntas? Vai ser possível integração com um sistema de regulação existente, por exemplo, em Goiânia, no município, locais? Nós vamos ter que acordar, né, um layout e se o seu sistema for próprio, ele vai ter que respeitar esse layout para que ele possa ler. Não só é possível, como é desejável que haja essa integração. A gente tem que trabalhar para que essa integração se dê. Não faz sentido um sistema de regulação trabalhar sem a FPO dentro. E a FPO não pode vir de outro lugar, nem digitada, que não seja vindo do seu local de origem, que é o módulo de planejamento e programação. Já está disponível esse layout para a gente fazer uma avaliação? Como eu falei, hoje nós estamos aqui para falar do módulo de processamento. Hoje a gente não tem condições de aprofundar ainda o módulo de planejamento e programação, porque será objeto de outro vídeo. Ele está começando o seu desenvolvimento. O que a gente tem pronto para apresentar a vocês em termos de protótipo é o módulo de processamento, que depende completamente do módulo programação. Ok? Ok, obrigada. Goiás, mais pergunta? Eu vou para onde agora? Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul, por favor, liga o microfone, perguntas. Tem pergunta aqui. Pode falar. A partir do ano que vem, considerando a obrigatoriedade do cartão SUS, como é que fica a situação dos fronteiriços? Considerando que Mato Grosso do Sul tem duas fronteiras, Bolívia e Paraguai, né? E considerando que para gerar o cartão SUS é necessário o CPF. E esses estrangeiros não necessariamente... Para gerar o cartão SUS não é obrigatório o CPF de forma alguma. O CPF não pode ser sequer exigido de ninguém, é lei, existe inclusive uma medida? Uma liminar judicial que nós não podemos obrigar CPF de ninguém, porque índio não é obrigado a ter CPF, só para dar um exemplo de que ele não pode haver obrigatoriedade de CPF. Perfeito, mas na particularidade dos estrangeiros? Os estrangeiros como é que ficaria? Podem ter, os estrangeiros, veja bem, nós temos o cadastro nacional de saúde, para cadastrar os residentes. Esse problema do cartão de fronteiriço nós temos independente do módulo processamento. Ele é um problema que existe desde que nós criamos cartão, desde que nós exigimos o cartão na PAC. O módulo processamento não criou nenhum novo problema, o problema é o mesmo. Certo. O problema é que a gente cadastra residentes no Brasil. A gente sabe que eles usam residência de parente, que o governo de lá aluga uma casa cá no Brasil e bota todo mundo para morar lá, ou para dizer que mora lá, ou para dar abrigo. Isso não muda, né? Nós não estamos criando nenhum problema novo. Esse problema